Gostaria de aproveitar o nosso primeiro episódio do ano para desejar um ano de 2026 muito maravilhoso, cheio de saúde e muita luz e prosperidade a todos nós. E para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre Janeiro Branco e a importância de cuidar da saúde mental. Para essa conversa super importante, eu tenho a honra e o prazer de receber Cristiane Mainardes, que é psicóloga, consultora de RH, mentora de carreiras e coordenadora do Núcleo de RHs da ACE e também agora coordenadora do Núcleo de RHs do CIESP. Cris, seja muito bem-vinda ao Healthcast, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Rafa. Um prazer é meu estar aqui. Ai, que... Cris, vou começar fazendo a pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que é sobre o propósito. O que te move, Cris? Conta pra gente. Bacana. Eu acredito que essa pergunta é uma pergunta que, para muita gente, parece ser muito distante, né, Rafa? Porque propósito parece uma coisa tão grandiosa. Eu confesso que eu demorei um pouquinho para ter essa resposta. Digo que ainda tenho algumas dúvidas às vezes, porque parece que a gente quer que seja a coisa mais revolucionária, que a gente vai revolucionar o mundo, né? Sim. Mas eu fui entendendo que tem algo que me move, inclusive eu coloquei esse nome para alguns eventos que eu faço. Então, por exemplo, o Despertar foi por conta disso, o livro O Poder do Despertar foi por conta desse propósito. Eu falo que o que me move é quando eu consigo, de alguma forma, despertar no outro algo que nem ele sabia que tinha. Então, eu comecei a ver que isso me brilha os olhos, a ver que, um exemplo, em uma conversa, alguém se depara com algo que ele nunca tinha visto, que nunca ninguém tinha falado. Pessoas, né, Cris? Isso, inspirar. Então, às vezes eu penso assim, a gente é tão sem tempo de dar atenção minimamente possível para o que a Rafa tem de bom. E quando eu dou atenção para isso, eu consigo desvendar para ela algo que nem ela sabia que tinha. Então, isso para mim brilha os meus olhos. Eu faço isso em casa, eu faço isso com as crianças. Samuel tem um lema lá comigo que eu falo para ele, qual é o seu talento? E ele tem que responder, porque eu vou instigando isso, né? O quanto a gente pode expandir os olhos das pessoas através de algo que nem ela sabia que tinha. Então, isso é muito bonito, né? Ver o potencial das pessoas e conseguir, né, mostrar isso para elas, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela tem esse potencial, que ela tem, né, esse diferencial. Então, muito bonito, Cris. Muitas vezes não sabe, viu, Rafa? Sim, muitas vezes não sabe. Se você fizer essa pergunta para a pessoa, ela não vai saber te responder. Eu tenho quase certeza que 90% das pessoas não sabem te responder. Porque eu acho que isso também é muito sobre autoconhecimento, né, Cris? Sim, e o autoconhecimento, ele é uma jornada que tem início, mas não tem fim, né? A gente está a todo momento em movimento. Mas muito bonito. Obrigada, Rafa. Cris, vamos falar sobre a campanha de Janeiro Branco, já que nós estamos em janeiro, primeiro mês do ano. Então, conta pra gente, né? O que é a campanha de Janeiro Branco? Tá. A campanha de Janeiro Branco, eu costumo dizer que ela veio para colocar conversa sobre saúde mental no centro da mesa. É muito engraçado pensar nisso, porque quando você está com dor de cabeça, você sabe onde procurar. Quando você está com dor nas costas, você também sabe. Simples, você sabe onde procurar. E saúde mental, por muito tempo, virou um tabu. Não virou, não, né? Era um tabu. Agora já não é tão mais. Mas as pessoas não falam, porque elas estão falando da fragilidade, dos sentimentos, das emoções, do que ela está sentindo. Então, a campanha ela veio para trazer esse tema para a mesa. Para trazer esse tema de que saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Não tem saúde física se não tiver saúde mental, né, Cris? É isso. Então, eu fico pensando, não é do nosso natural, porque se fosse, não teria uma campanha. Por que tem campanhas de meses? Porque não é do nosso natural. E aí precisa vir uma campanha para que a gente conscientizar e para que as pessoas olhem para isso, né? E a importância desses temas. Isso, porque senão a gente não para pensar. Sim. Então, é isso que a campanha do Janeiro Branco traz para a gente. Vamos falar sobre esse tema? Vamos pensar nele. O ideal seria que a gente não parasse de falar mais, né? Que não fosse só em janeiro, né? Isso. A gente fala que, né, dentro do Grupo Ritaco, a gente leva muito essa questão de prevenção, principalmente, né, desses temas e de doenças, né, para os nossos clientes. Sim. E a gente fala sobre saúde mental o ano inteiro. Né? Muito se fala em Janeiro Branco, em Setembro Amarelo também, a gente fala muito sobre saúde mental, mas o importante é falar sobre saúde mental o ano todo, né, Cris? Também, eu acredito nisso. E prevenção o ano todo.
Não é só na hora Não que é... sente, né? Exato. E é exatamente isso que acontece. Quando a gente começa uma dorzinha de cabeça. Ah, não é nada, toma um remedinho. Ah, não é nada, toma um remedinho. E vai levando, Vai né? levando. E vai levando. Aí, quando aquela dor já a gente não tá aguentando mais, a gente corre pro médico. Normalmente Sim. é assim. E saúde mental pior, porque às vezes as pessoas estão morrendo ali e mesmo assim não buscam ajuda. Não buscam ajuda. Então, por isso que essa campanha ela é bacana e importante para isso, pra gente trazer pra mesa, né? Esse Muito tema, importante. como nós estamos fazendo aqui. Sim. Cris, com a chegada de um novo ano, a gente tem essa expectativa e essa ansiedade, né? Muitas pessoas fazem uma lista de coisas que querem realizar, né? E como que a gente pode fazer para realizar essa lista, realizar os nossos objetivos, mas para fazer com que isso não vire mais uma ansiedade, mais uma obrigação, mais um peso? Né? Já que nós estamos no início do ano e que Sim. eu, por exemplo, sempre faço a minha lista. Sim. Eu já fiz a minha lista, inclusive, né? Normalmente a gente faz a lista ali no final do ano ou no começo do ano. Eu já fiz a minha também. Tem pessoas que... Acredite, Rafa, tem pessoas que têm medo de fazer uma lista porque tem medo de não alcançar e se frustrar. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu costumo dizer que eu tenho 3 pontos assim, sobre isso. O primeiro ponto é que eu nunca falo que é meta, eu falo que é direção. Porque eu falo que meta dá fica um mais peso. leve, fica mais leve. Gostei, direção. Eu falo que é direção. Por quê? Porque sem uma direção você fica fazendo Perdido. coisas aleatórias, perdido, sem saber que direção você está indo. Então, eu não costumo dizer que são as minhas listas de metas, são a minha lista que vai me dar direção. Então, primeiro ponto. Gostei. Tira um peso já. Sim. Tá, não é uma meta, é uma direção. Segundo ponto, eu gosto muito da ideia de quebrar aquela lista. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu coloquei que eu ia escrever meu livro há 4 anos atrás. Só que quando você pensa assim, ó, vou escrever um livro, o que você imagina? O livro tem bastante páginas. Tem custo. Não é uma coisa simples, Não né? é uma coisa simples. É um projeto grande. É um projeto grande? Aí você pensa assim, não, mas eu nem começo. Por quê? Não, mas porque tem que ter editora. Não, mas qual editora vai querer? Não, mas tem que escrever. Não, mas eu não vou ter ideia. Não, mas... Você começa a colocar vários empecilhos quando você coloca na lista que vai escrever um livro. E quando eu coloquei isso, eu demorei muito tempo para começar a tirar do papel. E eu só comecei a tirar do papel quando eu comecei a quebrar aquela lista em pequenas ações que me trariam sensação de realização. Não que a sensação de realização viesse só no término do livro. Então, que viesse essa jornada. E é sobre isso, né, Cris? É sobre a gente ir comemorando as pequenas vitórias ao longo da jornada. Durante o processo. Então, o que eu coloquei lá, por exemplo? Eu falava assim, a cada mês eu preciso escrever pelo menos 2 páginas. Então, cara, escrever 2 páginas em um mês é possível. Aí, quando eu escrevia aquelas 2 páginas no mês, dava aquela sensação de, uau, cumpri. Sim. Agora, se eu tivesse presa, eu ia ficar frustrada. Por quê? Porque eu levei 4 anos. E na minha cabeça, eu ia levar 1. Então, eu levei 4 para terminar. Mas não foi frustrante para mim. Por quê? Porque eu tentei ali, de alguma forma, todo mês. E quando o mês que não dava, eu falava, poxa, tá bom, tem o mês que vem. Ou o mês que vem eu faço 3 páginas e vai dando certo. Então, o segundo ponto é a gente quebrar grandes metas, que às vezes é muito distante pra gente, em pequenas realizações pra gente ir celebrando no processo, né? Então, esse para mim é o segundo ponto. E o terceiro, eu costumo dizer que ninguém muda do dia 31 para o dia 1º. Exatamente. Mudança é um processo. E a gente que é muito doloroso. E às vezes a gente quer mudar algo em nós, e mesmo tendo consciência de que a gente precisa mudar, que é um desafio. Não é simples, né? Você já começou, Rafa, academia segunda-feira achando que agora vai mudar, agora eu vou ficar magra, e na terça-feira já mudou tudo. Processo, mudança é processo, mudança de hábito é um processo, mudança de comportamento é um processo. Eu costumo sempre dizer assim, ninguém sai de um relacionamento, por exemplo, que está te machucando do dia de 31 para o dia 1º. Ninguém pede demissão de uma empresa que, de repente, não está se sentindo bem do dia 31 ao dia 1º. Ou seja, ninguém muda nada do dia 31 ao dia 1º. Então, para mim, esses são os 3 pontos que eu sempre levo, assim, depois de um tempo, né, que eu aprendi, para minha vida, e o meu ano fica mais leve com esses 3 principais pontos. É um processo. Bom. Sim, e traz mais leveza, fica mais possível. Sim. Né? Muito bom, Cris. E
Por que é tão importante, Cris, você como psicóloga, a gente falar sobre os nossos sentimentos? Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, tinha uma professora minha que falou assim, quando a gente não fala, quando a gente ignora, vira sintoma. Sentimento, quando a gente não expressa o que a gente está sentindo, vira sintoma. O que significa sintoma? Significa que isso vai sair de alguma forma. Então, quando você não expressa, quando você não fala, quando você não tem ninguém para te ouvir, por isso que é importante uma rede de apoio. Às vezes, a psicoterapia, por exemplo, é o máximo, né, para mim. Mas eu preciso extrair isso, falar isso, porque se eu não falo, vira sintoma. E sintoma é aquela dor de cabeça que você chega em casa num dia muito estressante, mas que você ficou guardando aquilo para você. Sim. Uma ansiedade extrema que você não sabe o que fazer com aquilo, mas você está guardando porque você precisa ser forte, você precisa estar lá. Às vezes é uma dona de uma empresa, ou às vezes é um gestor, um líder, ou às vezes é só uma pessoa que é mãe, que tem filhos, que não dá para ir lá e chorar, né? Porque o filho está ali do lado. Então, sim, vai acumulando aquilo e vira sintoma. Sintoma é muito grave, porque sintoma, quando vem para a dor, quando vem para o físico, é perigoso porque pode afetar outras coisas que a gente não imagina o quê. Então, a parte de saúde mental, para mim, é muito importante, porque se a gente não fala, se a gente não expressa, vira sintoma. Sim. Aí virou sintoma, é um pouquinho mais delicado. É mais difícil, né? É mais difícil. E, Cris, por exemplo, essa escuta, não necessariamente ela precisa ser de um profissional. Não. Mesmo quando a gente desabafa ou conversa com alguém da nossa família, ou com o nosso marido, ou então com uma amiga, né? Já parece que dissolve aquela angústia, né? Sim, com certeza. E quando que a gente observa que a gente precisa de uma escuta profissional? Que a gente precisa de um direcionamento de um profissional de saúde mental, Cris? Eu acredito que tudo que é excesso, a gente precisa correr para um profissional. Porque, um exemplo, eu não estou muito bem hoje. Você pode pegar um telefone e ligar para sua amiga. Vamos tomar um café hoje? Vamos jantar? E aí você vai lá, você conversa. E o que uma pessoa que não é profissional da área faz? Ela não tem técnica, ela vai te apoiar, ela vai te dar o braço ali, às vezes te dar um abraço. Mas não é uma escuta profissional, Mas né? não é uma escuta profissional. Escuta profissional, além dela ser sem julgamento, ela tem técnica. Lá na psicologia a gente aprende técnicas, inclusive quando a pessoa está falando que está querendo se suicidar. Uma pessoa, uma amiga, não aprendeu sobre isso, ela não é obrigada a saber. Ela não vai saber lidar com essa situação também, ela né? Não sabe a resposta que ela te dá. Então eu falo que tudo que é excesso. Tô chateada, tudo bem, mas olha, tô chateada faz uma semana, não tô querendo levantar da minha cama, não quero trabalhar, isso não volta. Excesso. Aí precisa buscar ajuda profissional. Tudo que é excesso. Tô percebendo que tá excesso. Eu senti dor de cabeça uma vez na semana, tudo bem. Senti dor de cabeça a semana inteira, não é normal. Não é normal. Então, tudo que é excesso, a gente precisa buscar ajuda profissional. Das demais, é o que você falou. Tem eu não tô lembrando o nome dele agora, mas tem eu lembro da metodologia. Ela fala que é a cura pela fala. Então, ela diz que quando você fala, automaticamente você já está se curando. Sim. Então, por isso que você falou, é o que você falou mesmo, não precisa ser diretamente um profissional, que seja família, amigo, esposa, mas o profissional é quando tem excesso. Maravilha. E, Cris, o que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental? Tá. Rafa, eu falo uma coisa que tem gente que acha que faz sentido, tem gente que não, e tá tudo bem. Eu não acredito em equilíbrio. Cris, quando eu escuto alguém falando de equilíbrio, eu fico pensando, eu falo, gente, eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito em combinados. Então, um exemplo... Acordos, né? Acordos. Eu sentei com a minha mãe e com meus 2 filhos e falei para eles assim, olha, o ano de 2025 e 2026 serão 2 anos que a gente quase não vai se ver. E eu combinei com eles e comigo mesma. Eu falei, olha, não adianta ficar se cobrando, porque eu não estou comendo bem, porque eu não estou fazendo... Não, porque vai ser 2 anos que eu vou focar na minha carreira profissional, na minha vida profissional, nesse aspecto. Então, não adianta você querer ser tudo, porque quando você quer ser... Às vezes a gente tem que deixar alguns pratinhos cair, né? Isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Hoje eu fui fazer um treinamento e uma mocinha me chamou lá, uma líder, e falou assim, deixa eu te falar uma coisa que eu achei que de tudo que você falou, assim, uma das coisas que me marcaram foi, e tá tudo bem. Cara, tantas pessoas te cobram tanto, Rafa, que você tem que ser a melhor mãe,
Quando tem filho, você tem que ser a melhor filha. A melhor esposa. O filho, né? A melhor mãe, a melhor esposa, a melhor filha. Cara, não dá conta. Nós somos um ser humano só. Sim. Então, eu não acredito em equilíbrio. Então, o primeiro ponto para mim é, mesmo nesse desequilíbrio, a gente precisa encontrar alguns momentos de pausas. Então, um exemplo, eu estou numa frenética muito grande, mas vira e mexe eu vou ali e faço uma massagem. Vira e mexe eu vou ali, pego as crianças e passo um dia no parque. Não é sempre, não é todo final de semana, não é muitas vezes todos os meses. Mas precisa dar esse respiro. Mas precisa dar esse respiro, essa pausa. Então, para mim, uma pausa ela é muito importante. Outro ponto para mim também que é muito importante, que ajuda a gente na saúde mental, é o próprio autoconhecimento. A gente precisa conhecer nossos gatilhos, né? Então, eu já sei exatamente o que me deixa mal. Então, se eu percebo que o ambiente ou alguma coisa dali vai ativar algum gatilho meu, eu já ressignifico na minha cabeça primeiro. Olha, não é sobre mim, é sobre uma situação, é sobre a pessoa estar chateada com outra coisa e eu sou a pessoa que estou aqui. Ou às vezes sou eu mesmo, alguma coisa que eu fiz, meu comportamento acabou atingindo essa pessoa. Então o autoconhecimento ele é algo que te ajuda a prevenir certas coisas, certas situações. Então Sim. eu acredito que o autoconhecimento ele nos ajuda muito nesse processo de saúde mental. E se eu pudesse dizer assim, um terceiro ponto, é a gente buscar algo que a gente gosta de fazer e fazer mais. Eu não atendo clínica, né? Eu atendo mais parte de mentorias que acaba envolvendo, porque o profissional fala do profissional, mas não é dividido, não é separado. Sim. Mas em clínica, eu tenho a minha sócia, que é a Marina, e ela fala que vem muito assim, o que você gosta? Aí a pessoa fala, não então eu gosto de fazer comida pro meu marido. Ah, tá. E o que você gosta de fazer no final de semana? Ah, eu gosto de levar meus filhos para passear. Tá. Já tá tudo tão conectado que ela não sabe o que é, não. né? O que é, não, o que eu, Rafaela, gosto de fazer, o meu momento, o que me faz bem, o que me faz sentir, né? O que me conecta comigo mesma. Não sabe, Rafa. É exatamente isso. E a psicoterapia, ela ajuda muito nisso também. Sim, você começar a descobrir as coisas que você gosta. Né? O que você gosta de fazer. E às vezes é até vergonhoso você falar que você gosta de algumas coisas para qualquer pessoa. Então você começa a se descobrir ali e fala, nossa, eu gosto de fazer isso. Nossa, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ficar na preguiça. Sabe assim? Gosto de ficar eu adoro acordar às 11 horas da manhã no final de semana. Tá isso, tudo bem. Tá tudo bem, não precisa ser produtivo o tempo inteiro. E geralmente nessas pausas também, que aqui inclusive eu tinha colocado uma pergunta sobre as pausas e a gente já está falando sobre isso, Cris, eu acho que a gente está num momento em que é tão... A gente precisa ser produtivo o tempo inteiro, a gente precisa produzir, que essas pausas que são tão importantes, inclusive para que a gente tenha momentos de criatividade, momentos de insight, né? Muitas vezes as pessoas elas não têm porque elas precisam estar o tempo inteiro sendo produtivas. Eu sou prova disso. É engraçado quando a gente fala que você é psicóloga, né? Você deve... Imagina, nós somos seres humanos e a gente precisa evoluir muito ainda, né? Muito, o tempo inteiro. E esses dias aconteceu isso, né? Acho que era um sábado ou um domingo, não me lembro. E eu não acordei, porque a gente fica remexendo na cama. Mas era meio-dia, eu tava deitada. Aí eu fiquei, nossa, era pra eu estar fazendo tanta coisa, já é meio-dia. Aí depois eu parei e falei... Gente, eu faço tanta coisa, acordo cedo, acordo 5 horas da manhã quando precisa. Poxa, num final de semana, tá tudo bem acordar meio-dia, acordar às 11. A gente não deixa, a gente acostuma. E ser mais gentil com a gente mesmo também, né, Cris? Sim. Olhar mais pra si, a gente não faz isso, né? A gente não faz. Então é sobre isso, eu acredito muito. E eu acredito também que a gente não faz isso porque às vezes é difícil olhar, né, para si, se conectar com os nossos defeitos, se conectar com aquilo que a gente não acha tão legal dentro de nós. Mas é só assim também que a gente evolui, que a gente melhora, né? Sim. Não adianta fugir de quem nós somos, né? Exato. Eu costumo dizer que ninguém é eterno no nosso lado, né, Rafa? Bom que seria, bom que fosse, mas não é. A única pessoa que é eterna... Que nasceu e vai morrer junto com a gente é a gente. Sim. Então, é exatamente isso. Tem que enfrentar. Eu acredito que a gente tem que enfrentar o tempo inteiro essa solitude ali, né? Que é estar com a gente mesmo. Com certeza. E, Cris, a gente falou um pouco de hobby, né? Sobre autoconhecimento, mas eu queria que você trouxesse... mais fisiologicamente o poder desses momentos de pausa, o poder desses momentos de realmente fazer coisas que se conectam, que nos ajudam a nos conectar com a gente mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá.
Nosso organismo, ele é movido por hormônios. Então, um exemplo, a dopamina, serotonina, são hormônios que fazem a gente estar num sistema, numa saúde mental bem. Quando isso está em falta, a gente fica mal, fica angustiado, fica agoniado. Nem a gente sabe o que é, às vezes. Tanto que tem gente que vai fazer exames de rotina ou exames de mesmo bateria e vai vendo que o nível de hormônio está muito baixo. Quando a gente tem momentos de pausa, momentos de atividade física, por exemplo, que é algo que eu acho que é importantíssimo. Inclusive para a saúde mental, né? Muito. Eu tenho muita dificuldade de fazer, eu confesso. Porque eu gosto de dança, eu gosto de outras coisas que às vezes não bate os horários. Então, musculação, por exemplo, eu não gosto. Mas todas essas atividades, pausas, elas elevam o nível desses hormônios que nós necessitamos que esteja em alta, né? Sim. A gente, por exemplo, a melatonina mesmo. Quando a gente pensa no... A gente não tem banho de sol. Essas coisas que são tão importantes que a gente não tem. Então, ou a gente tem que ingerir. Sim. Ou a gente precisa buscar momentos, lugares que tragam isso pra gente. Nós necessitamos disso. Eu costumo dizer que a gente não se preocupa com isso agora. Só que a gente vai sentir isso depois. Sim. Eu falo pra minha mãe tem 54 anos. E às vezes ela reclama de algumas coisas e eu falo assim, mãe, agora, infelizmente, já passou o tempo. Claro, nunca é tarde. Mas por que a gente não pensa nisso antes, que a gente vai precisar? E aí a gente está falando um pouco sobre os pilares aí da saúde, né? E essa questão do sono, né? Da melatonina, Sim. da importância da gente ter um sono de qualidade, da gente fazer a higiene do sono, que isso impacta totalmente, né? Também Sim. na nossa saúde mental, porque é no momento em que a gente está dormindo que todos esses hormônios, eles também são regulados, né? No nosso organismo. Sim. E a vitamina D também, a importância da gente ficar exposto, né? Ao sol. 10, 15 minutinhos Sim. por dia aí que a gente também não faz, porque Sim. geralmente, né, estamos na correria, né, exercício físico. Sim. Então, da importância também da gente trabalhar esses pilares da nossa saúde. Exatamente. Né? Exatamente. E, Cris, muito bacana o nosso bate-papo. Muito bacana te receber aqui. Estou muito feliz com a sua presença. E eu queria que você deixasse uma mensagem sobre saúde mental, agora que nós estamos iniciando um novo ano, para os nossos telespectadores. Olha, eu costumo dizer que nós somos uma máquina. Sabe aquela máquina, vamos usar um carro como exemplo, de repente uma Porsche, não sei qual é o carro que você já viu, que tem muitos botões. Só que quando você vai conhecer uma pessoa, por exemplo, que tem, ou você pode ter, se você for parar para pensar, você não mexeu nos botões. Só foi andando. Coloca o combustível e anda. Coloca o combustível e anda. Assim como essa máquina, somos nós, seres humanos, Rafa. E seres humanos têm muitos botões que a gente não para apertar. Não para nem para sequer entender ou perceber para que fala, para que aquilo precisa. Para que tem aquilo ali. Então... Nós somos uma máquina que precisamos olhar esses detalhes para que a gente continuemos vivos, né? Na verdade, eu costumo dizer que não tem nada que venha antes da saúde mental. Para mim é o pilar mais importante. Tudo começa na nossa mente. Às vezes você é estudioso, às vezes você tem todo o potencial do mundo, mas se a sua mente não estiver boa, ela te trava de uma forma que você não consegue realizar mais nada. Então, antes de pensar em tudo, antes de pensar em um novo ano, novas realizações, novas metas, pensa como está a minha saúde mental para suportar tudo isso que vem por aí. Porque eu desejo um ano maravilhoso para todos nós, mas pode ser que tenha desafios aí e que se a nossa saúde mental estiver bem, a gente consegue, sim, passar por essas barreiras e mesmo assim continuar acreditando que a vida é bela, maravilhosa e tem muita coisa boa para a gente viver. Cris, muito obrigada. Amei te receber. Pessoal, e como a Cris falou, não existe saúde sem saúde mental. Então, você que nos assistiu até agora, já compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece. E até o próximo HealthCast.